Glória a Deus, né, gente? Eu ia falar que eu tô com vergonha, mas depois dessa o espírito da vergonha foi embora. Que aí a gente já fica tão exposta, né? E sabe o que é legal? Que da mesma forma que a gente gerou essa intimidade, hoje eu não me incomodo de falar as coisas que a gente passou lá atrás, porque aí eu me sinto um pouquinho mais com vínculo com cada uma de vocês. Porque eu sei que cada vez que a gente se encontrar no corredor, vocês vão sorrir diferente para mim e eu para vocês, porque eu já me sinto íntima daí, né? Então tá bom. Gente, hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês. Quando a Anne me convidou para estar aqui, ela pediu que eu contasse meu testemunho de vida. Mas mulher, quando pega o microfone, vocês já viram, né? Não pode dar muita liberdade. Então eu tentei dar uma resumida aqui. Mas eu gostaria de começar com um texto, se a Vi puder colocar para nós, 2 Reis 2:11. E eu já peço perdão que eu não tenho prática, eu não terminei escola de pregadores, só fiz uma aula, então vocês tenham misericórdia de mim. Eu ia pedir para o pastor Lucas corrigir meu esboço no dia do jantar, mas aí eu entendi que não era momento, então vocês me perdoem e recebam da parte de Deus, que de mim não tem nada. Amém. Tá lá? Então, 2 Reis, o tema hoje da nossa mensagem é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Vocês já se perguntaram isso? Quantas vezes a gente já se perguntou: Deus, mas por que com essa pessoa? Tem tanta gente ruim. Deus me livre, mas a fulaninha merecia mais que a ciclaninha, né? O senhor parece que mirou errado, não sei. Eu gostaria de dizer para vocês que Deus não perde o controle da situação. Em 2 Reis 2:11 diz assim: e indo eles quem? Só para contextualizar, era Elias e Eliseu, andando e conversando, e de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Até aí. Gente, quantas de vocês conhecem essa passagem de Elias que subiu na carruagem? Ok, então a maioria conhece. Eu confesso que eu sempre achei que Elias subiu na carruagem de fogo. Quem mais estava comigo? Eu sempre achei que era na carruagem que ele tinha subido, lindo e formoso. Eu falava, ai, que coisa mais linda subir numa carruagem de fogo. Gente, Deus me ministrou que um redemoinho foi o que levou aos céus. E aí eu pergunto para vocês, passar por uma tempestade, um furacão, um redemoinho, é gostoso? Alguém aqui gostaria de passar por um furacão? Não, né? Se a gente pudesse evitar, a gente fugiria dele. Mas nem todo redemoinho é para sofrimento. E Deus me ministrou que o redemoinho serve para nos elevar de nível. Esse versículo que a gente acabou de ler, ele me ministrou muito. Porque ali ele fala assim, que quando a carruagem de fogo apareceu, com os cavalos de fogo, separou um do outro. Gente, vem cá. Elias e Eliseu, só para a gente entender, eles eram pessoas boas, ok? Elias era o profeta, Eliseu era o moço dele, que andava com ele meio que sendo treinado para ser o próximo. Por que Deus manda uma carruagem para separar um do outro? E aí Deus fala assim comigo, às vezes Deus vai mandar, e foi a própria presença de Deus. A carruagem de fogo era a própria presença do Espírito Santo. E aí Deus me ministrou assim, que às vezes Ele vai mandar situações para separar a gente de algumas pessoas, não porque são pessoas ruins, não porque elas são, né, do inimigo na nossa vida, porque às vezes acabou aquele ciclo, acabou aquela estação, simples assim. E aí Deus separou porque Elias estava vivendo um momento, Eliseu estava vivendo outro. E Deus queria levá-lo a um nível maior. Quando Elias é levado no redemoinho, ele é elevado a uma nova estação. Que Eliseu não estava pronto para viver. E está tudo bem, estava cada um na sua estação, vivendo o momento de Deus na vida deles. Mas a gente não vive as mesmas circunstâncias. E às vezes, se você está sentindo um furacão emocional, saiba que Deus não perdeu o controle. E o propósito dele vai se cumprir em breve. Eu queria
Depois a gente volta nesse texto, mas acho que para pincelar vocês me entenderam. E eu queria contar um pouquinho da minha história. E eu vou tentar não chorar. Eu acho que eu não vou chorar. Bom, vamos lá. Eu me casei, eu tive um primeiro casamento, me casei aos 20 anos e tive 2 filhos. Samuel, que hoje vai fazer 20 anos mês que vem, e o Natan, que tem 16. Quando eles tinham 10 e 6 anos, respectivamente, o divórcio foi inevitável. Meu ex-marido frequentava a igreja comigo, nós servíamos em ministério juntos, mas dentro de casa aconteciam agressões verbais, traições, e até mesmo chegou a gota d'água, que foi a agressão física. Esse assunto já foi muito difícil para mim compartilhar. Hoje não é mais. Hoje é como uma cicatriz que a gente olha, tá ali a marca, mas ela não dói. Hoje eu fui perdoada por mim mesma, eu me perdoei pelos meus erros, perdoei a ele e a tudo que passou, né? Mas naquela época foi muito difícil, porque o meu filho mais velho, ele só tinha 10 anos. E ele não entendia por que os adultos decidiam por uma separação. Ele não entendia quais eram os motivos e nem cabia a mim abrir detalhes tão íntimos para ele. Só que assim, como nós permanecemos e o pai dele saiu de casa, e o pai dele falava para ele, a sua mãe desistiu da gente. E ele ficou com muita raiva de mim, né? Ele não compreendia a separação e ele projetou em mim toda a frustração de não ter um pai presente. E ele me odiava por isso. E foram alguns anos muito distantes um do outro. Épocas em que ele não falava comigo, quando falava era para me agredir verbalmente. Eu me culpava muito porque eu falava, como pode uma mulher que casou na igreja não casou para ser divorciada? E só quem já foi divorciada sabe a dor do divórcio. Algo que a gente não escolhe viver, ninguém casa para separar, ninguém. A gente casa querendo cumprir o propósito de Deus. Então, eu ouvia de fora e acreditei na palavra que a mulher tola derruba a própria casa com as mãos. A sábia edifica, tola derruba. Então, eu me apropriei da palavra de que eu era uma tola. E eu chorava muito e me martirizava muito por isso. Eu orava muito para ele voltar. Eu acreditava muito na restauração do casamento. Mesmo com traição, com o que fosse, eu acreditava que Deus podia fazer. E por anos eu orei por essa restituição. E só tomei a coragem de entrar com pedido de divórcio quando houve agressão física. Quando ele me chutou em casa, na frente do meu filho mais velho, dos pés à cabeça. E da testa até a ponta do pé eu fiquei roxa de um lado, com os vergões da mão dele no meu pescoço. Isso durou semanas. Então foi só aí que o meu irmão me pegou, me levou na delegacia e falou, agora chega. Eu chorava tanto que se hoje vocês me acham magrinha, vocês estão vendo 57 quilos aqui. Naquela época eu cheguei a pesar 37, de tanto que eu chorava. Na época, a Bárbara fazia parte do Ministério de Comunicação da igreja que a gente ia. E eu não sei se ela lembra disso, mas eu sentava bem na frente, porque eu tinha medida protetiva contra o meu ex-marido, e o combinado era ele devolver as crianças no Ministério Infantil todo domingo. E o Ministério Infantil era no fundo da igreja. Então, para não correr o risco de cruzar com ele, eu sentava no primeiro banco. E ali eu chorava o culto inteiro. E a Bárbara vinha, e eu acho que ela pensava que eu estava quebrantada. E ela tirava altas fotos. E eu morrendo de chorar, de dor, de constrangimento. Eu achava que todo mundo me acusava. Eu achava que todo mundo estava olhando para mim e apontando o dedo. Mas eu me apontava esse dedo. Hoje eu enxergo que eu me julgava. Eu chegava atrasada na igreja, eu ia embora mais cedo para ninguém falar comigo, porque eu tinha vergonha de quem eu era. Eu achava que ser uma mulher divorciada era ser uma mulher manchada, marcada. E isso doía muito. Então, nessa época que meu ex-marido saiu de casa, foi uma briga judicial para pensão e eu fiquei mais de um ano sem a ajuda dele, até regularizar. E aí eu fiquei desempregada, porque eu só chorava no trabalho, eu não conseguia render. Então eu me vi morando de aluguel,
divorciada, com 2 filhos para criar, desempregada. Nesse momento, eu acho que uma mágoa tão grande se apropriou do meu coração. Eu conseguia sentir um ódio tão grande que eu pensava assim: Deus, se eu pegar uma amiga minha que é policial e pegar a arma dela escondidinha e dar um tiro nele, será que é pecado? Eu confesso para vocês que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. A gente sente essa vontade. E aí, essa mágoa, que se a gente desmembrar a palavra mágoa, ela se torna má água. E todos nós aqui já tivemos uma água parada em casa, no quintal. A gente sabe para que serve uma água parada? Nada. Ela não serve para aguar planta, ela não serve para beber, ela não serve para tomar banho, ela só serve para apodrecer, ela fede. É isso que a mágoa faz dentro da gente. Não é para o outro que me causou. E eu falava: Deus, o Senhor não está vendo? E eu orava e pedia por restituição, e pedia para Deus trazer de volta. Até que um belo dia ele casou, mas foi antes disso. E daí depois que ele casou, eu desisti e parei de orar e entreguei para o Senhor. Mas dessa mágoa, ela tomou conta. E logo eu tive a notícia que eu estava com câncer. Então eu acho que não precisava mais nada para completar, né? Falei, Deus olhou para mim e falou: o pacote completo. Seja bem-vinda, né? Eu descobri um melanoma grau 3. O melanoma é um câncer de pele, um dos mais agressivos que existem. E ele vai até o estágio 4. Então, quando eu descobri, eu já estava com o grau 3. O que isso significa? Que o 1 ele fica na pele, na derme, na epiderme. No 3 ele já desce para tecidos e músculos. E no grau 4 ele entra na corrente sanguínea. Às vezes a gente olha e fala assim: câncer de pele, é só pele, né? É fácil a gente falar quando a gente não está no lugar do outro. É muito dolorido viver. Porque quando você ouve que você está com câncer, você só consegue pensar na morte iminente, em mais nada. Então, você paralisa. E ali é assustador, porque a gente tem que fazer o luto da saúde plena. E admitir que a saúde não está mais plena. Qual é o perigo do melanoma? Se ele entrar no grau 4, ele entra na corrente sanguínea. E aí ele dá metástase muito rápido. Então, num dia você está bem, e no outro dia, quem sabe dali uma semana, você pode morrer. Ele é muito mais assustador, porque se a pessoa tem um câncer num órgão, ela faz um transplante, faz uma quimio, uma rádio, matou. O câncer de pele, não. Você tem que ficar sempre pesquisando, atenta, olhando. E aí é onde eu quero voltar na palavra que nós lemos. Um redemoinho passou na minha vida. Era o redemoinho de Elias. E eu queria subir para uma nova estação. Eu não queria ser engolida pelo redemoinho. Mas eu sabia que se eu alinhasse meus olhos, eu poderia subir de nível com Deus. E esse furacão, ele gerou em mim uma dependência. Eu me tornei totalmente dependente. Porque o melanoma que eu tive mais grave, ele foi no braço. Nesse braço aqui. E se alguém já reparou, ele é bastante marcado, esse braço, né? Quando aconteceu e a gente teve que cavucar bastante, o médico abriu, a gente deu 20 pontos, vários internos e alguns externos, e ele tirou todo o músculo do meu braço. Para não chegar na corrente sanguínea, eu fiquei totalmente sem força desse braço. Eu não conseguia cortar carne, eu não conseguia erguer uma cadeira, eu não podia dirigir. Eu fiquei inútil de um braço, né? E aí eu comecei a investigar e pesquisar. Nada na minha vida gerou mais intimidade com Deus do que essa época. Eu não tinha tempo para ter mágoa. Eu não tinha tempo para usar a minha força, o pouco de energia que me restava, para ficar me lamentando. Eu precisava ser forte. Então eu juntei tudo que eu tinha e coloquei em Deus. Porque aí eu estava desempregada, eu não podia trabalhar. Eu não tinha como fazer uma entrevista de emprego e mentir que a minha saúde estava boa, porque não estava. Eu estava em tratamento. E apesar de não entrar com quimio e rádio, mas a gente precisa entrar em investigação, porque ele retorna com foco em outras partes do corpo. E aí, quando a gente fez essa investigação, dali 3 meses dessa primeira cirurgia, eu tive novamente um foco. Novamente no braço, no mesmo braço, eu tive que abrir 2 vezes,
porque ele retornou com mais força e a gente teve que aprofundar na garganta e nas costas. E aí eu lembro que eu fui num culto e eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu sempre fui tão cuidadosa com o meu corpo, eu nunca caí, nunca quebrei um braço, tive parto normal, nunca dei um ponto. E agora eu tô toda costurada, tô me sentindo um Frankenstein, né? E aí Deus falou assim para mim, você não tem mais uma aliança no dedo, porque você não tem um marido. E isso te dói muito. Mas eu precisava ensinar para você que eu sou seu marido. E você precisava aprender a fazer de mim o seu marido. E aí eu entendi que eu tinha uma dependência emocional muito grande desse marido. E eu colocava ele num lugar de idolatria, até mais que o Senhor. Ele tinha para mim um lugar maior do que o Senhor na minha vida. E hoje eu entendo porque Deus permitiu a escolha dele de ir embora. Não foi Deus que quis o divórcio. Não foi Deus que quis um câncer. Mas Deus permitiu circunstâncias da vida. Porque Ele sabia que Ele ia me ensinar algo ali. E quando eu estava no culto e chorando, eu falei, Deus, eu não quero mais perguntar o porquê. Mas eu quero que o Senhor me explique o para quê. Eu preciso entender, porque se eu entender, o Senhor me explicar, eu vou passar louvando. E aí Deus falou, põe a mão, na ordem que apareceu. Aí eu pus a mão no braço, Deus falou assim, não é na força do braço, nem no muito falar, nem carregando o mundo nas tuas costas, que as coisas vão acontecer na sua vida. Quando você aprender a depender, você vai ver que a tua aliança não está mais no dedo, mas ela está aqui, ó, na força do braço, porque eu sou a tua aliança. E Deus falou que a única cicatriz que ia ficar era do braço, porque era um sinal de aliança entre eu e Ele. E essa é a aliança que eu carrego. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito. Esse versículo é muito lindo, a gente ama usar quando a gente quer falar de coisas boas. Mas quando a gente olha que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o que não é gostoso, inclusive o que dói, todas as coisas vão cooperar para o bem. A gente só precisa ajustar a nossa visão, a nossa maneira de olhar para a circunstância, né? A palavra de Deus também diz assim em Romanos 3:10, não há nenhum justo. Ou seja, a gente gosta de falar assim, Deus, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ó a bonita se achando uma pessoa boa, né? E aí Deus falou, e quem disse que você é boa? Porque a gente tem muito da nossa humanidade, da nossa justiça com os nossos próprios olhos. O Senhor falou comigo, não há nenhum justo sequer. Mas a palavra também diz que o Senhor é a nossa justiça. E em Romanos 3:23, vou correr, diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados pela graça. Ou seja, nós podemos ser pecadoras, nós podemos todas aqui termos errado, mas Ele nos justifica. Então, se a graça dele nos alcançou, estou correndo tanto que eu já estou em 1 Pedro 2:9, Vi? Perdão. Corre não? Eu estou olhando para o relógio. Tá bom. Então vamos lá. 1 Pedro 2:9 diz assim, vós, porém, todas vocês aqui, e eu e todas nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe quais eram as minhas trevas? Era depender do meu ex-marido, era depender do amor que ele me declarava, era depender do quanto ele me protegia. E Deus está falando assim, que Ele precisava ser esse centro. Quando Deus fala, proclamar as virtudes de quem o chamou, são as nossas dores. As nossas dores também são nossas virtudes. Sabe por quê? Elas são as marcas que a gente carrega. Eu falava, Deus, é tão feio ter cicatriz.
posso passar detalhe, com câncer de pele você não pode fazer plástica, não pode fazer uma tatuagem em cima, tá? É proibido pelo oncologista, porque se der um problema e tiver que abrir de novo, ele tem que saber exatamente onde é o lugar. Não pode passar cicatricure, não pode, né? Tem que ficar com o queloide bonitinho ali. E Deus falou assim, quando uma pessoa vai para a guerra, como é que ela volta? Cheia de marcas. Sabe por que ela volta com marcas? Porque ela volta. Os que têm marca nem voltar, não voltaram. Então, se a gente tem marcas no nosso coração, que sejam a nossa cicatriz, da nossa aliança e do cuidado que Deus teve de nos trazer de volta. Todos os dias o Senhor me traz de volta à vida. Eu durmo, quando eu acordo, o Senhor fala, eis uma nova oportunidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer um link aqui com aquilo que a pastora falou ontem aqui no culto da manhã. Não sei quantas de vocês estavam, mas a pastora falou sobre Hebreus, que quando a gente me corrija, tá na mente. Efésios, que quando a gente está em Deus, pode acontecer o que for, o inimigo não nos toca. E eu acredito muito nessa palavra, porque ela é a palavra de Deus. Mas sabe o que Deus me ministrou? Ele não toca em quem nós somos, porque isso que vocês estão vendo aqui, esse palpável, é só um vasinho de barro. Quem eu sou é a minha essência, é a Ana que a gente vai encontrar lá na eternidade. Essa é quem eu sou. E o inimigo só vai tocar nessa Ana se eu permitir. Porque no meu corpo físico, se for para Deus ser glorificado, Ele pode tocar quantas vezes Ele quiser. As chagas que Deus produziu em Jó, glorificaram o nome dEle. As chagas que Paulo carregou, o espinho na carne, glorificaram o nome dEle. Então, se for para Ele ser glorificado, amém em tudo. Só não pode tocar na nossa alma, no nosso espírito, em quem nós realmente somos. As coisas, a flecha do inimigo, ela vem, ela só entra se nós deixarmos. E isso como é que a gente bloqueia isso? Identidade. A gente precisa ter convicção de quem nós somos em Deus. Porque quando eu sei quem eu sou, Deus, eu sou. Aí, quem tá aqui, né? Gente, eu amei, eu preciso agradecer que a minha patotinha toda veio, né? As minhas amigas todas vieram e estão aí. Glória a Deus. A salva de palmas, Jesus. Porque se elas vieram, acho que elas veem Jesus em mim, né? Senão elas não viriam, não. Mas eu queria agradecer em especial a Sil. Eu não podia deixar de agradecer a Silvânia, que é a mãe da Vanucci. Eu chorei muito no colo dela. E eu falei que eu não ia chorar. Muitas vezes eu chorei no colo dela. Porque eu sabia que o Senhor estava cuidando, mas ainda assim estava doendo. Doía ver que meu ex-marido não voltava. Doía o Senhor falar para mim que ele era o meu marido, que ele era o meu noivo. Eu comprei até uma aliancinha do xing-ling do calçadão, colocar no dedo de noiva, né? Para não sentir o dedo vazio. Mas doía. Quando eu ia tomar ceia, eu chorava muito, corria para os braços da Sil. Porque todo mundo compartilhava com família e eu não tinha família. As crianças estavam no infantil e eu estava sozinha. Então eu estava na frente chorando, né, Bárbara? Ou eu estava no colo da Sil, chorando. Aí ninguém sabia meu nome. Aquela que chora o culto inteiro. Ah, eu sei quem é. Aí as pessoas me reconheciam, né? Mas, por que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? O Senhor, Ele pode curar? Pode. E hoje eu estou aqui dando testemunho, Ana, mas Deus te curou do câncer? Não. Eu continuo lutando. Uma semana antes da nossa feijoada, eu fiz a minha 5ª cirurgia. E tá tudo bem. Porque esse corpinho de barro é dele. E ele pode fazer o que ele quiser. Se for para imprimir marcas que mostram a fidelidade de Jesus na minha vida, tá tudo bem, não tem problema. Se eu fico afastada por um tempo do meu trabalho, tudo bem, é o Senhor que me sustenta. E isso tudo gerou em mim uma dependência que eu nunca mais deixei de ter. O Senhor é suficiente. E como eu disse, Deus não perde o controle de nenhuma situação. Ana, mas Deus pode curar, por que você não ora para Ele te curar? Eu oro para que seja feita a vontade dEle. Porque Jó nunca pediu para ser curado, mas para que fosse glorificado o nome do Senhor. Paulo nunca pediu para Deus ir lá e tirar o espinho. Ele morreu com aquilo. Mas hoje, olha o quanto esses homens nos inspiram.
porque a fé deles foi fortalecida e são referências para nós hoje. Seja o que for o furacão que passe na tua vida, se for para você gerar uma intimidade, uma proximidade, uma dependência com o Senhor, glorifica o teu furacão. Enquanto for necessário, enquanto for para Deus forjar o caráter dele em você. Gente, só quem me conhece no passado sabe, eu era chata, eu era ardida, eu era fechada, eu não me relacionava, eu não fazia amizade, porque hoje eu enxergo, eu tinha um complexo de inferioridade, um medo tão grande de não ser aceita, que eu já nem deixava as pessoas se aproximarem, para não correr o risco de depois eu perder a amizade, né? E aí, para finalizar, eu pergunto para vocês, em que momento da Bíblia, cita para mim, me ajudem, em que momento nos foi prometido um corpo incorruptível? Um corpo que não teria dor, que não passaria por aflição, que não adoeceria. Em que momento? E em que momento a gente não passaria por lutas, provas e tentações? Só que eu quero que você olhe para a sua vida, faça uma lista de todas as situações mais difíceis que você passou. Tenta lembrar agora de pelo menos uma. Qual foi a situação mais difícil que você passou? Você passou, porque hoje você está aqui. Se você não tivesse passado e vencido, você não estava aqui. Todo mundo tem uma história de luta para compartilhar. Só que eu tenho certeza que essa situação mais difícil que você passou foi o que mais te aproximou do Senhor. Foi o que você olhou e falou assim: Deus, eu preciso de Ti. O Senhor é suficiente. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, está tudo bem também. Para finalizar, o João 16:33, Vi. E essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E isso vale para relacionamentos, isso vale para a vida profissional, familiar, tudo. A questão não é se teremos ou não tempestades, a questão é como passaremos por ela. E eu escolho passar exaltando e glorificando o nome de Jesus. Eu peço para que cada uma de vocês hoje aqui valorize a sua história. Se eu sentar para conversar com cada uma, eu tenho certeza que você tem um testemunho para contar, que vocês têm uma alegria, uma tristeza, uma dor, uma gratidão. Todas vocês têm, nós temos, né? E uma coisa que a Sil falou para mim, marcou muito a minha vida, foi um dia que eu estava chorando muito na igreja e eu me sentia rejeitada por mim mesma, tá, gente? Ninguém me rejeitava, ninguém apontava o dedo, mas eu fazia isso comigo. Quem me acusava de ser a mulher tola que derrubou a sua casa era eu mesma. E um dia chegou uma moça divorciada na igreja, chorando muito, e a Sil olhou para mim, olhou para ela e falou assim: vem cá, quero te apresentar uma pessoa. Aí chegou para mim, lembra disso? Nem lembra, né? Chegou para mim e falou assim: a Ana vai cuidar de você. E eu só olhei assim, ela falou: porque ela é uma mulher curada para curar. E eu falei: Deus, eu não estou curada. Ela falou: das suas feridas saem poder para curar. E eu tomei posse daquela palavra e comecei a caminhar com aquela moça. E aí eu pedi: Deus, se a Silvânia está me vendo assim, eu não estou, o Senhor poderia me mostrar, por gentileza? E Deus abriu meus olhos, eu tive uma visão aberta. E Deus me mostrou como eu era vista no mundo espiritual. E eu vi uma roupa de noiva. Sabe aquelas noivinhas que põe a luvinha assim, que prende aqui no dedo? E a luvinha só até aqui? Eu estava vestida com aquilo, não tinha rosto. Depois no meu Instagram, procura lá que vocês vão ver, eu tenho essa foto. Eu achei ela na internet. A luvinha está até aqui, a roupa é de noiva, mas nas duas mãos tem uma espada enorme, pesada. E Deus falou assim: você é vista assim no mundo espiritual, você é uma princesa guerreira. Princesa porque você é filha de um rei. Não porque você é uma Barbie, mas você é filha legítima de um rei. Guerreira porque você tem lutado as suas guerras e eu luto com você. Então quando você põe o seu joelho no chão, mesmo que você esteja se sentindo fraca, o inferno te vê desse jeitinho que eu estou te mostrando agora. Aquilo mudou completamente o meu posicionamento. Eu chegava no culto assim, me sentindo a princesa guerreira chegou.
Nunca me senti mais que ninguém, mas eu sempre me sentia mais do que eu mesma no dia anterior. Se eu me comparar com a minha versão anterior, hoje eu sou muito melhor. Então, que vocês possam, cada uma, valorizar a sua história. Deus sempre esteve nela. Seja qual for a dificuldade que você passou, Deus sempre esteve lá. Nunca despreze o que Deus já fez, o que Deus ainda está fazendo na sua vida. E Ele tem muito mais para fazer. Amém?